Boa noite. A salvação não está à venda. Jesus não está à venda. Ninguém pode comprar a salvação. Eu já até expliquei um pouco sobre isso aqui numa das nossas lives. Todo fruto de uma árvore envenenada também é venenoso. Se você que é pecador produz qualquer coisa boa ou ruim, vem de uma natureza ruim, e essa natureza não pode agradar a Deus. Nada do que fazemos tem como o poder, nada do que fazemos, de bom ou de ruim, tem poder para agradar a justiça de Deus, satisfazer a justiça de Deus. Estou vendo aí o Marcos Martins, Deus te abençoe, e outros estão chegando. Assim, a nossa natureza humana, do nosso coração brotam a maldade, a malícia, a inveja, a mentira, e assim poderíamos uma lista infindável. Jesus fala sobre essa lista, Paulo fala sobre essa lista. Nós produzimos pecado, às vezes numa roupagem boa, numa roupagem de boas obras, de aparência de religiosidade, de aparência de compromisso com Deus, mas no fundo nutrimos aquela vontade de aparecer, aquela vontade de negociar com Deus, aquela vontade de dizer para Deus: nós somos bons, eu sou bom e eu mereço o céu. A Bíblia é clara dizendo que não há nenhum que sirva a Deus sinceramente sem pecado. A Bíblia fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Oi, Nalva. Estou vendo aí o Francisco Bueno. Muito bom, queridos irmãos e amigos que estão aqui conosco. Muito bem. Vejam, ao Lauro aí também. Nem todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há um sequer que possa agradar a Deus. Deus olha para toda a terra e vê pecadores, indignos, pessoas que não podem ir para o céu. Foi por isso que ele enviou Jesus ao mundo, para dar uma solução para o nosso pecado. Ele viu a humanidade condenada e disse: enviarei meu filho para que ele viva nesse mundo sem pecado, e ao vencer a morte, porque não pecou, ao ressuscitar, ele vai oferecer a salvação para todo que nele crê. Então, a palavra de hoje é essa: Jesus não está à venda, a salvação não está à venda. Por que eu estou tratando desse assunto hoje? Porque amanhã nós celebramos o dia da Reforma, e é o dia em que nós lembramos aquele grito do povo, dizendo: olha, a indulgência é insuficiente para nos levar ao céu. Nós não conseguimos pagar para ter salvação. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, a questão da indulgência. Então nós vamos falar desse assunto de uma forma muito franca. A salvação não está à venda. Eu sei que muita gente acha que pode, através da sua religiosidade, comprar a salvação, ganhar a salvação, se impressionar a Deus com aquilo que ele está fazendo. É como se dissesse assim: Senhor, o Senhor disse que eu sou pecador, mas eu não sou. Eu sou bonzinho. Eu estou servindo a Ti. O meu coração é reto. Faço aquilo que agrada ao Senhor. Jó tinha essa impressão. Ele falava: mas espera aí, eu sempre fiquei firme, sempre conservei o meu coração firme em Deus. Por que eu estou passando por tudo isso? Então, no final do livro, ele diz: olha, eu só conhecia a Ti, de ouvir, mas agora os meus olhos Te veem, e eu me arrependo no pó e na cinza. Agora eu estou entendendo quem o Senhor é, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua santidade. Eu não sou. Estou vendo a Daniela, estou vendo o Gustavo, Dona Shirley, quem mais? Via Nalva. Muito bom. Deus abençoe vocês, queridos. Vamos juntos, né? O tema de hoje: a salvação não está à venda. O que fez com que Martinho Lutero pregasse aquelas 95 teses
na porta daquele castelo, né, na capela do castelo de Wittenberg. O que foi que o motivou? O problema dele era o problema das indulgências. O que eram as indulgências? O indivíduo estava em pecado, fazia alguma coisa errada, então a igreja cobrava um X em dinheiro para que a pessoa adquirisse o perdão, fosse parcial ou pleno, um perdão através das indulgências. E tem várias teorias como é que isso aconteceu na Idade Média, como é que isso chegou a prevalecer dentro da igreja, a questão da compra do perdão através de dinheiro, né, na igreja. Tem várias teorias. Uns falam que foi por causa das cruzadas, o indivíduo fazia aquele sacrifício lutando lá para a libertação da Palestina, então o Papa dava perdão e tal. Mas eu tenho uma teoria e eu quero expor a minha teoria. Talvez os advogados que estão aqui, como a Daniela e o Francisco Bueno, vão entender. Na época da Idade Média, não havia distinção entre o Estado e a Igreja. Isso é uma coisa moderna, que veio com a Revolução Francesa, principalmente, quando de repente... Oi, Luciana, ó o Gustavo aí. De repente houve uma separação clara entre Igreja e Estado. Então o Estado virou secular, a Igreja religiosa. Mas naquele período da Idade Média, a Igreja praticamente exercia a função do Estado. Hoje, com a separação, enquanto a igreja falava em indulgências, o Estado hoje fala em fiança. Nós temos isso, o indivíduo comete um crime, erra, e ele não quer ir para a cadeia, ele paga uma fiança, ele paga uma indulgência. Na Idade Média, isso era pago à igreja, a indulgência era paga à igreja. O indivíduo cometeu um erro, ele roubou, ele chega lá, paga por aquele preço e ele recebe o perdão. Isso aí virou um vício, porque as pessoas estavam comprando a salvação, a graça de Deus, sem receber, sem dar em contrapartida o verdadeiro arrependimento. Então, Lutero se levanta contra essa maneira de ver a fé. Não é possível que vocês estejam comprando a salvação através de dinheiro, quando na realidade nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então essa colocação foi muito forte e foi muito positiva, porque as pessoas tinham que ser confrontadas com essa mania de querer comprar o favor de Deus. Não, o que Deus quer de mim e de você é arrependimento, é fé, é uma atitude correta diante de Deus. E o texto que eu usei para falar sobre que a salvação não está à venda é o texto de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Olha o que o texto diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ora, o que é uma obra? Eu vou atravessar a rua lá, o senhor idoso, vou atravessar a rua com ele, eu vou dar uma esmola, vou dar um dinheiro, eu vou ajudar a igreja, eu vou dar o templo, eu vou construir aqui um barracão para a igreja. É muito comum, e era muito comum naquela época, o indivíduo pintar e bordar durante toda a sua vida, e no final da vida, para ficar de bem com Deus ou de bem com a igreja, ele doava a sua casa, as suas propriedades para a igreja, com a finalidade de fazer uma barganha. Eu vivi a minha vida, mas agora eu estou fazendo uma doação e espero que com essa doação eu possa ganhar um lugar no céu. Então a indulgência entrou nesse espírito. É óbvio que naquela época era uma troca, no meu entendimento, entre o princípio da fiança que nós temos no nosso sistema jurídico, que era um pagamento para responder o processo de liberdade, ou naquele período pagava-se à igreja e se adquiria então o perdão através de pagamento. Isso é uma obra. Eu estou fazendo algo para ser salvo, fazendo algo para receber o favor de Deus. Mas a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras,
para que ninguém se glorie. Ninguém poderá se gabar diante de Deus falando que foi bom o que fez e por isso merece a salvação. Ninguém. A salvação é pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça de Deus. O que é graça? Graça é um favor imerecido. É uma bênção que eu não mereço receber. Mas Deus, porque é gracioso, Ele me dá, Ele me abençoa, Ele me ajuda. Então, estou fazendo essa distinção entre um período da história em que não havia separação entre a igreja e o Estado, e a igreja, ao receber a indulgência, ela conferia um perdão para o pecador ou o criminoso. Agora, na nossa era, quando há uma clara distinção entre o Estado e a igreja, você paga fiança para o Estado e a indulgência cai de moda. Você não pode pagar pelo perdão dos seus pecados. A fiança você paga para o Estado, para responder a um processo em liberdade. Mas na fé para com Deus, você não pode comprar perdão. O que é que Lutero estava dizendo nas suas teses? Principalmente, toda ação de fé é fruto de arrependimento sincero. Eu não posso comprar nada diante de Deus. Eu não posso fabricar a graça de Deus. Eu não posso negociar e barganhar com Deus. Eu preciso receber a graça de Deus mediante a fé e arrependimento. Um arrependimento sincero, verdadeiro, é aquela atitude correta diante de Deus. Quando eu confesso o meu pecado, é que vai mover o coração de Deus na minha direção e me perdoar. Existe então, em primeiro lugar, uma grande ilusão de pensar que é possível comprar o favor de Deus. Tem muita gente fazendo isso, tentando comprar o favor de Deus através de coisas boas. Isso não é possível. A Bíblia diz isso com muita clareza. Em Isaías capítulo 55, versículo 2, diz assim: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Falando simbolicamente, naquilo que não ajuda, naquilo que não vai te levar a nada. E o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. Você está perdendo seu tempo. Não adianta querer agradar a Deus através de boas obras, porque as boas obras são consequência da graça de Deus na nossa vida. Eu não posso comprar a graça de Deus. Deus, Ele me abençoa quando eu tenho a atitude correta. Há uma ilusão e muita gente tem caído nesse engodo, tem tentado ganhar a salvação através de dinheiro, através de boas obras, e Lutero se levantou contra isso, se rebelou contra esse conceito prevalecente na sua época, e ele então oferece para nós esse retorno ao Evangelho. Caim, quando ofereceu a sua oferta a Deus, Deus não aceitou a oferta dele, aceitou a de Abel, porque o coração era bom, o coração era reto diante de Deus. Não adianta querer. Leia o livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, está lá. Paulo, o texto vai falar com muita crueza, porque fala palavras duras, especialmente no capítulo 2, fala assim: olha, eu já estou farto das suas ofertas, dos seus sacrifícios, dos vossos bezerros, das vossas ovelhas. Eu vou esfregar o excremento destes animais na sua cara, porque vocês não estão fazendo a coisa certa, vocês estão tentando me agradar sem arrependimento, sem mudança de vida. Não é possível comprar o favor de Deus. O que move o coração de Deus é a sinceridade, o arrependimento, aquela busca sincera por um Deus santo que pode me matar, pode me condenar, mas eu não quero. Então eu peço o perdão, peço a misericórdia, peço a graça de Deus. Não se iluda tentando comprar a graça, comprar o favor de Deus. Não é possível dessa forma. Nós precisamos antes confessar o nosso pecado e aí então receber a salvação pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom para quem? Para aquele que se arrepende dos seus pecados e confessa os seus pecados a Deus. Não vem de obras, das suas boas obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Ninguém vai chegar diante do Pai e falar: eu mereço a salvação, eu consegui chegar aqui por mérito próprio. Não, só chegaremos a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Em segundo lugar, eu quero dizer que a reforma nasceu como um grito contra essa corrupção, essa distorção do Evangelho. Não é possível eu ser salvo pregando um Evangelho errado. Quando Paulo, em Gálatas, fala sobre o Evangelho, ele diz assim: olha, se alguém vier pregando Evangelho que vá além daquele que recebestes, ainda que eu mesmo venha aqui para falar besteira, ou um anjo do céu venha aqui falar isso para vocês, não aceitem. O texto fala em Gálatas, primeiro capítulo, fala assim: seja anátema, maldito. Essa pessoa que está distorcendo o Evangelho da graça de Deus, ela é maldita porque ela está, de alguma forma, confundindo o pecador, está enganando o pecador, está dizendo para o pecador que ele será salvo por seu mérito próprio, pelo seu próprio esforço. E não é possível ser salvo dessa forma. A reforma foi um grito contra a corrupção do Evangelho verdadeiro, que estava sendo esquecido e as pessoas estavam negociando a sua salvação com a igreja. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo disse: arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus, ele queria que a vida dos fiéis, a vida inteira, toda a sua vida, fosse uma vida de arrependimento, que todos vivessem diante de Deus, revelando o seu pecado, a sua distância do Senhor. É isso que Lutero estava tentando mostrar para o povo. Não me venha aqui com essas negociatas. Não há como você agradar a Deus através de atos religiosos, através de ofertas, de ritos. É impossível. Nada disso agrada a Deus. O que tem que acontecer é um coração contrito e compungido. Este sim, Deus se agrada e Deus abençoa. Não é um pagamento ou uma penitência comprada, mas um coração puro, contrito, sincero diante de Deus. A reforma foi, antes de tudo, uma reforma do coração humano. Ritos religiosos, compromissos com a instituição, seguir regras não vai levar você para o céu. O que você precisa é ter uma vida íntegra na presença de Deus, todos os dias vivendo o arrependimento, a fé, a graça, a misericórdia de Deus na sua vida. Então, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar, há uma ilusão em se tentar comprar o favor de Deus. Em segundo, a reforma nasce com esse grito de recuperação da essência do Evangelho. O Evangelho anuncia a graça de Deus para mim e para você por meio de Jesus Cristo. Ninguém compra, ninguém negocia, ninguém barganha com Deus. É só o arrependido, aquele que crê, aquele que se coloca diante do Pai em humildade, confessando seus pecados. Só assim ele alcança a graça de Deus. Por quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em terceiro lugar, a graça, ela é graciosa, mas ela não é barata. Qual é o preço da graça? Mas eu vou ser salvo de graça? Não é de graça. É pela graça, pela misericórdia de Deus. Como é que Deus pode ser misericordioso com você? Porque Ele não teve compaixão de Jesus e puniu seu Filho para que Ele pudesse perdoar você. Foi uma morte em nosso lugar, substitutiva. Jesus se antecipa e morre no meu e no seu lugar. O preço da graça de Deus é a vida de Cristo, é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então não é de graça, é pela graça de Deus. A misericórdia
misericórdia de Deus, permitiu que Jesus fosse mandado para a cruz e lá morresse em nosso lugar. Então, essa graça não é gratuita, na realidade, ela não é barata de jeito nenhum, ela é super cara, porque custou a vida do Senhor Jesus. Quando eu encontro a graça de Deus, eu preciso responder em fé e arrependimento. Um grande teólogo que inclusive lutou contra Hitler na Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, ele falava assim: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, o batismo sem disciplina, a ceia sem confissão. A graça cara é o chamado de Cristo que nos convida: vem e segue-me. Jesus me chama para mudar de vida, mudar o coração, mudar a atitude e me entregar para Ele. Deixá-lo ser o meu Senhor, ser aquele que entra na minha vida e dirige os meus passos, dirige as nossas consciências. A graça não é de graça, ela é pela graça, e o preço é a vida ou a morte do Senhor Jesus. Não há indulgência capaz de comprar o arrependimento. Não há moeda que compre o novo nascimento. Não há contrato terreno que substitua o pacto eterno firmado no sangue do Cordeiro na cruz do Calvário por nós. Você precisa se arrepender de seus pecados e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Em quarto lugar, o perigo das indulgências modernas. Existem indulgências hoje? Existem. Tem igrejas vendendo indulgências ainda hoje. E a igreja promete: se você fizer isso, fizer aquilo, você receberá esse perdão e aquele perdão. A gente tem ouvido isso na televisão e nos noticiários, igrejas que vendem. Pastores que chegam e dizem: se você der a oferta tal, você receberá algo importante de Deus. Se você vier aqui toda vez na nossa corrente, se você vier 10 vezes aqui, você vai ganhar A ou B, você vai atingir um determinado sonho, Deus vai te dar. Você se obriga a alguma coisa e Deus se obriga. É como um contrato, você faz a sua parte e Deus faz a dele, e você ficará então satisfeito, porque você de alguma forma conquistou o seu sonho, o seu desejo, aquele objeto, aquele casamento, aquele curso, aquele concurso, aquele salário tão almejado. Faça alguma coisa que você então merecerá ganhar de Deus a bênção dele. Então, o perigo das indulgências modernas. Cuidado, se algum pregador estiver prometendo para você que ao fazer alguma coisa você receberá outra, cuidado. A única coisa que Deus promete para você é: viva ao meu lado, viva comigo, viva com o coração preso a mim, creia em mim, me ame, me sirva, faça a minha vontade e eu abençoarei a sua vida. A bênção não é dinheiro, a bênção não é fama, a bênção não é conquistas humanas e mundanas, não é um crescimento patrimonial, em hipótese alguma. Deus não está prometendo te fazer uma pessoa rica, respeitada, poderosa. Não. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, e eu sou aquele que lidera a sua vida. Se eu, como Filho de Deus, não tinha onde reclinar a cabeça, por que você acha que eu tenho compromisso de te dar riquezas mundanas e materiais? Em hipótese alguma. Você pode fazer o que você quiser. O que Deus fará na sua vida é dar para você a sua salvação. O que Ele promete para mim e para você é o perdão de pecados. Eu acho muito interessante naquele evento, aquele episódio que aconteceu com Jesus, quando aquele paralítico foi trazido pelos seus amigos para Jesus, e tinha tanta gente na casa que ele não conseguia entrar pela porta. Eles subiram no telhado, abriram um buraco e colocaram aquele paralítico no meio da sala aos pés do Senhor Jesus. E Jesus, olhando para aquele paralítico, ele sabia ali, eles estavam querendo que ele fosse curado, e ele falou: irmão, amigo,
perdoados estão os teus pecados. E aí todo mundo começou a dizer, falar perdoados estão os teus pecados é fácil, eu quero ver você fazer esse homem levantar e andar. E Jesus, sabendo do que estava acontecendo no coração deles, disse assim, eu sei o que vai nos seus corações, mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo para você, levanta, toma o teu leito e anda. Mas o objetivo de Jesus não era curar o paralítico, porque tiveram muitos paralíticos que não foram curados. O objetivo de Jesus era ensinar para as pessoas que fazer um paralítico andar é fácil, difícil é comprar o preço, pagar o preço da salvação que ele estava disposto a fazer. Porque quando ele se dispôs lá no Getsemane a morrer por nós, e ele suava como gotas de sangue, e ele dizia, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque vai ser duro demais eu enfrentar a cruz. Vai ser duro demais experimentar pela primeira vez na vida o que é o remorso do pecado, a dor do pecado. Ele que nunca tinha pecado, se fez pecado por nós. E ele experimentou a dor da culpa da humanidade toda. E ele caminha para a cruz, no poder e na graça do seu Pai, para morrer por mim e por você. Isso sim é que era difícil. Mandar um paralítico andar é fácil. Mas ele disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. E todos ficaram maravilhados. O que ele queria era mostrar para você que se você quiser ser salvo, você precisa crer. Não adianta tentar nada. Essas indulgências modernas, essas promessas que através de sacrifício, de dinheiro, através de dízimo, através de obras, através de uma boa conduta, um coração orientado pela moralidade, como se isso fosse te levar para o céu, não vai. Porque a nossa árvore é uma árvore envenenada. E mesmo o fruto bom que produzimos para essa sociedade está contaminado pelo nosso pecado. Só Jesus pode nos salvar pela sua graça infinita, quando eu me arrependo dos meus pecados e creio no Senhor Jesus. O que a Bíblia diz? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se gabe, ninguém se elogie, ninguém se exalte ou se glorie na presença do Pai. Para encerrar o que nós queremos falar hoje, vamos pensar sobre essa verdade. No alto do Calvário, Jesus gritou, está consumada. Consumada a obra de salvação. Você não pode fazer mais nada para se salvar. A única coisa que você precisa fazer é crer no Senhor Jesus. É entregar a sua vida a Jesus. É entender que o seu pecado vai te levar para o inferno, mas a graça de Jesus, a graça de Deus revelada na cruz, vai te levar para o céu. Entregue a sua vida a Jesus, creia nele, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, se a tua casa também entregar a sua vida a Jesus. Este é o ensino do Evangelho. A obra de Jesus está consumada, ele pode te salvar. Você tem que se arrepender e crer nele, entregar a sua vida a ele. Esse Jesus já veio ao mundo, não pode ser comprado, você não pode impressionar a Deus, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se o Filho de Deus já pagou o preço da salvação lá na cruz do Calvário, quem poderá cobrar qualquer coisa de você novamente? Ninguém. Você tem que crer nele, entregar a sua vida a ele e estar na presença dele. Amém? Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Estou vendo várias pessoas aqui, o Ricardo, meu primo, eu estou vendo o Gumercindo aqui, o Menes, tantos outros que eu já vi, mas na hora não dá para citar. Deus abençoe a todos vocês. Que Deus esteja com vocês. Vamos orar colocando a nossa vida diante de Deus. Depois cantar o amém,
Que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija, que Deus nos salve pela sua graça maravilhosa. Esta é a verdade da reforma, a graça de Deus, a graça de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, fale ao nosso coração, que o Senhor possa entender a nossa necessidade que temos de Ti, o pecado que muitas vezes nos arrasta para longe do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, como aquele cego na porta de Jericó, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que eu possa clamar pela misericórdia de Deus na minha vida e obter o perdão que Ele de graça pode dar a todo aquele que crê e se arrepende dos seus pecados. Ó Deus, sê conosco. Abençoa cada um que está aqui ouvindo a Tua palavra. Tem misericórdia deles e salve-os pela Tua graça, te pedimos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça. É o que te pedimos agora e para todo sempre. Amém. Vamos encerrar cantando o amém, né? O amém, que quer dizer assim seja. Cante comigo, assim seja. Gustavo, Daniela, Lauro, Ana, Nalva, um forte abraço, queridos. Deus abençoe suas vidas. Menes, muito bom. Vamos depois compartilhar essa mensagem. Amém, amém, amém. Estou vendo a Sônia, o Lauro. Deus abençoe vocês, meus queridos. Está aqui o Rogério Nunes. Que Deus abençoe a todos. Por favor, terminada a live, compartilhe na sua linha do tempo para que as pessoas possam ter acesso a essa palavra. Um forte abraço, Deus os abençoe, fiquem com Deus, que Deus os acompanhe até quinta-feira que vem, se Deus permitir. A Gorete aí também, Gorete, forte abraço, Gorete, Deus abençoe, abraço no Eduardo.